Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à live semanal, onde nós falamos de coisas, boa noite, Zaira, onde nós falamos do nosso cotidiano, mas também falamos de um cotidiano de transformação. Não adianta nós falarmos o tempo todo de cotidiano sem ser um cotidiano de transformação. Estou erguendo aqui que eu vou dar uma pequena virada aqui. Não, acho que vai. Pronto. Está meio estourada a luz no meu rosto aqui. Por que se nós ficamos falando, repetindo comportamentos, mas esses comportamentos não nos transformam, então não transforma, não faz nenhuma mudança no nosso comportamento, não faz muito sentido. Então, por que a gente fica naquele piso rasteiro de reclamação? A gente fica num ciclo. Que ciclo que a gente fica? Eu reclamo, aí quando alguém pergunta por que você está reclamando, aí você faz uma alegação, e aí você volta dessa alegação para a reclamação e fecha aí o ciclo. Por que nós fazemos isso? Por que nós temos esse hábito negativo, é um viés da negatividade do hábito, de ver todas as coisas pelo lado negativo em primeiro lugar? Bem, a primeira coisa é porque nós temos um cérebro primitivo vivendo num mundo moderno. As características segundo a analogia da neurociência. Então, nós temos um cérebro primitivo vivendo no mundo moderno. Então, nós temos características de espaço e tempo ainda das savanas, onde o perigo era o nosso estado natural de viver. Então, todos os nossos antepassados daquela época viviam em um estado de alerta o tempo inteiro. Por que eles viviam em um estado de alerta? É estranho nós falarmos isso, mas se nós pararmos para fazer a seguinte pergunta, uma pessoa está lá bem tranquila, fazendo versos bonitos com as flores, com as árvores, com o perfume das flores, com a água do rio, com a água do mar, ele não vai perceber um mamute, ele não perceberia um rinoceronte, ele não perceberia uma onça, ele não perceberia um tigre dentro de sabre, e lógico que ele morreria quase que imediatamente. Então, eles viviam em estado de alerta o tempo inteiro. Hoje, nós não precisamos viver em estado de alerta o tempo inteiro? É uma boa pergunta. Será mesmo que nós não precisamos viver em estado de alerta? Na verdade, lá, a Marta falando, sim, a gente precisa viver em estado de alerta. Se a gente não viver em estado de alerta, nós sofremos as mesmas consequências daquela época. Por exemplo, quem é que é maluco de... a Bia está falando que é para não sermos assaltados, mas não é só esse o medo que a gente tem do estado de alerta. Tenta atravessar uma avenida perigosa sem esperar o horário certo, os sinais corretos. Você não vai tentar passar no sinal verde, você vai aguardar ele ficar vermelho para você. Tenta usar a lei de trânsito sem obedecer nenhuma regra. Algumas pessoas fazem isso mesmo. Então, mas isso faz com que a gente fica em estado de alerta. Por que a gente fica em estado de alerta? Porque a outra pessoa pode nos atacar a qualquer momento. Muito bem. E dentro da nossa casa? Nós precisamos viver em estado de alerta também? Se nós moramos sozinhos, nós ficamos em estado de alerta para uma invasão. Nós ficamos sozinhos, nós temos um estado de alerta de que será que ninguém vai entrar na minha casa? Será que ninguém vai invadir a minha casa, invadir o meu espaço? Então, esse é um estado de alerta onde nós procuramos fechar portas, fechar
portões, colocar cadeado, colocar grade, colocar câmera, colocar cerca elétrica. Nós nos acercamos de cuidados para isto não acontecer. Mas e quando sai desse perigo externo? Quando nós temos outros perigos que não são os perigos externos, quando a gente tem um perigo interno, quando a pessoa que vive conosco, ou as pessoas que estão conosco na nossa casa, também são perigosas. Como que a gente vive? Então, a gente vive também em estado de alerta. Que perigos, quais são os perigos que nós podemos ter com pessoas vivendo na nossa casa, junto conosco? Então, muitas vezes, nós temos pessoas com transtornos que levam a outra pessoa ficar nesse estado de alerta. Um do estado mais que eu costumo dizer assim, que mais causa incômodo é a pessoa que não tem semancol. A pessoa vive conosco e ela não tem semancol. Por que ela não tem semancol? A Célia está dando risada porque ela fala assim que eu sempre falo alguma coisa que acerta com ela, mas é verdade. O que é o semancol? A pessoa acha que a outra pessoa tem que fazer coisas para ela. Por exemplo, pega água para mim, a comida não está pronta. Já que você foi na cozinha, né, traz a cerveja, né, ou então traz um pedaço de queijo. Aí ela está sempre dando ordenações para a outra pessoa. E então ela fica num estado de passividade conformadora, porque ela tem alguém para fazer para ela. Então, essa passividade cômoda, onde a outra pessoa tem coisas para ela, faz com que a pessoa que está recebendo essa ordem o tempo todo, ou ela entra em estado de alerta, ou ela entra em estado de um estresse desgastante, onde ela perde energia. Então a pessoa fala assim: eu estou cansada, estou estressada, estou irritada, estou aborrecido, eu estou com um monte de coisa, mas eu não tenho motivo para isso. Muitas vezes ela vai ao médico e diz assim: eu não tenho motivo para estar estressada, eu não trabalho fora, eu já sou aposentado. Boa essa, né? Eu já sou aposentado, por que é que eu estou tão estressada? Quando ele pega um profissional bom, ele fala assim: como é que você vive na sua casa? Com quem que você vive na sua casa? O que que as pessoas te pedem? Como que os seus filhos agem, o seu companheiro, a sua parentela, o seu vizinho, a sua nora, o seu genro? Como que essa pessoa age com você? E aí a pessoa vai encontrar a causa do estresse que ela tem. Então, não tem nada a ver com um estranho, não tem nada a ver com invasão, não tem nada a ver com ET vindo do espaço e abduzir. Eu estou falando isso que uma mentorada me disse essa semana que ela fecha a veneziana, ela põe cadeado, depois ela fecha a cortina, e aí ela pediu para o marceneiro fazer uma grade, porque ela não quer ser abduzida por ETs. Aí eu falei assim: nossa, mas tem tanta coisa que pode acontecer, você pensa, não tem preocupação com ladrão, eu luto. Ela falou lá o nome de uma luta, aquela luta lá, sabe? Eu luto tal coisa, venceria de primeira. Eu tenho preocupação com o extraterrestre mesmo. Não, o que é isso? É uma paranoia que a pessoa acaba criando um medo de um desconhecido, um medo de uma improbabilidade. Temos outras pessoas, por exemplo, que estocam alimentos. Porque se acontecer uma guerra, se acontecer um terremoto, se acontecer um Armagedon, se acontecer, sei lá, alguma coisa, ele tem alimento estocado. Nós temos outras pessoas que coleciona malas para fugas. Então, nós temos uma série de malas para fugas, ou então água, né? Ou então nós temos várias coisas que fazem com que a pessoa
faz alguma coisa diferente do comum de falar, essa pessoa tem toque, ou essa pessoa. Não, essa pessoa tem um medo, esse medo é ocasionado por um estresse, esse estresse é ocasionado por alguma coisa que faz com que ela haja com uma determinada repetição, um determinado padrão. E nós vamos chamar isso de padrão de comportamento. Sabe aquela pessoa que precisa sair e verificar 3 vezes se ela desligou o gás? Essa pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo. Ela é diagnosticada, ela faz tratamento, ela resolve isso. Mas nós temos padrões de comportamento que não tem nada a ver com transtornos. São hábitos adquiridos ou crenças que nós vamos fazendo determinada coisa por achar que aquilo está certo. E enquanto nós estamos fazendo isso, nós vamos ocupando o espaço da outra pessoa, vamos tomando o espaço da outra pessoa. Então, a pessoa ela não consegue perceber que ela está usando o espaço dela e mais o espaço da outra pessoa. A gente fala que é uma invasão de livre-arbítrio, mas é mais do que isso. Essa folgação da outra pessoa faz com que a outra pessoa tenha uma privação de pensamentos, de atitude, ela fica incomodada, ela não sabe como agir e ela fica prisioneira. Eu costumo brincar que é a mosca na teia da aranha. Talvez vocês nunca tenham parado para observar essas coisas, mas eu tenho uma formação em agropecuária e eu sempre achei que toda a minha formação seria em agropecuária, porque desde criança que eu tinha o hábito de observar como que os animais pequenininhos, insetos e etc. se comportavam. E uma das coisas mais, vamos dizer assim, criativa para a minha mente fértil era ver as teias de aranhas. No sul, a gente tem aquelas aranhas armadeiras que faz aquelas teias fantásticas, maravilhosas. Eu não vejo muito aqui no estado de São Paulo. Aqui na minha casa, quando de vez em quando elas começam a fazer casa, mas eu falo, você não está pagando o aluguel, então eu despejo tudo. Mas lá na época lá de criança, você vê. Então, o que acontece? A mosca, o bichinho, o inseto, posa na teia. Então, quando ele toca na teia, ele não está preso. Ele não está preso. Se ele levantar voo, muitos inclusive faz isso, levanta voo e não está preso na teia da aranha. O que acontece? Quando ele vai ficando na teia da aranha, ele começa a se mexer na teia da aranha, começa a prender muito devagar e muito lentamente as suas patinhas. E a aranha, ela faz uma espécie de hipnose. Ela faz uma espécie de hipnose, então ela fica olho no olho aqui. Não podemos nos esquecer que a mosca ela tem o olhar em todas as direções. Se vocês quiserem, procure na internet, dá uma olhada no olhar da mosca, ela vem em todas as direções, é por isso que ela não deixa a gente pegar, viu, Júnior? Ah, eu queria pegar a mosca, mas ela é muito mais esperta e ela vê, lógico, ela olha em todas as direções e é quadradinho, quadriculado a sua visão. Então a aranha faz aquela hipnose, aquele leve mexer. Não sei se vocês já tiveram curiosidade, provavelmente de ver em filmes como é que faz a hipnose na outra pessoa, o profissional de hipnose. Ele põe um objeto que fica mexendo, um cadenciado para que o objeto vá e venha, a pessoa fique hipnotizada pelo balançar do objeto e se permite ser o sujeito do hipnotizador. A aranha faz esse negócio com aquelas coisinhas que ela tem na boquinha, assim. Ela move, ela faz um movimento sincronizado e a mosca fica ali de olho ali e vai se chegando. E conforme ela vai fazendo esse movimento sincronizado, ela movimenta e quando a mosca nem percebe, ela nem sente, ela está totalmente envolvida na teia de aranha e aí é só a aranha degustar o pratinho gostoso e saboroso que é a mosca. Pois a gente faz isso com as pessoas que vivem conosco na nossa casa. Quem tem a mente mais forte, a mente predominante, a mente dominadora, a mente manipuladora, a mente mandona, não importa.
A mente mais possessiva não importa, ela hipnotiza a outra pessoa. Então, a outra pessoa não consegue, tudo que ela vai falar vai ofender. Tudo que ela vai falar machuca. Tudo que ela vai falar, a outra pessoa é estrela. Então a pessoa fala: Ah, eu faço, eu carrego o mundo nas costas para você, e aí você não valoriza, você é um ingrato. Você é um ingrato, você... Eu tenho uma mentorada bem jovem, ela tem 22 anos, e o pai é que fala isso para ela, ai, que você é uma ingrata, sabe? Então ela não consegue ter um equilíbrio no relacionamento com o pai, porque toda e qualquer atitude que ela toma com a sua consciência de uma pessoa muito correta, muito honesta, menina trabalhadeira, fazendo faculdade, leva a vida com uma conduta de moral exemplar, mas qualquer coisinha diferenciada, assim, não deu tempo dela fazer o jantar, por exemplo, o pai fala, é que você é uma ingrata, porque não sei o que, e aí ela fala, Sônia, eu fico apavorada, eu não sei o que fazer, se eu faço, eu não agrado, porque não ficou do gosto, põe gosto ruim no sal, põe gosto ruim na pimenta. Se eu não faço, eu não agrado também. Então, eu não sei o que fazer. Então, nós temos muito desses relacionamentos onde a mente predominante, a pessoa predominante, a dominatrix, a gente costuma fazer uma brincadeira aí, né? O que domina o ambiente da casa, é, ele não percebe que ele anula a outra pessoa. Então, quais são as formas que as pessoas fazem isso? Ela faz criticando severamente. Né? Lembra que eu estou falando aqui, ó, do viés da negatividade no hábito. Não estou falando da positividade, estou falando da negatividade. Então, ela faz criticando acidamente. Ela faz sobrecarregando. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. E tudo quer uma rapidez. Se a pessoa não deu tempo, você não fez por quê? Né? Eu te pedi já faz tantas horas. Né? Olha, já era a hora X, você não providenciou ainda. Ou então aquelas pessoas que têm aquele horário regular. 11 horas e 2 minutos é o horário do almoço. Não é 11 horas e nem 11 e 5. É 11 horas e 2 minutos. Você não fez o almoço ainda? Como assim? Já é 11 horas e 2 minutos? Como assim não está à mesa ainda? E por... Ela não percebe que ela sobrecarrega, fazendo com que a outra pessoa fique num nível muito alto de estresse, num nível muito alto de cortisol. E aí essa pessoa ela vai ficando doente. Por que ela fica doente? Porque emocionalmente ela vai se machucando, ela vai se ferindo, ela vai engolindo, engole desaforo, engole raiva, engole. E a gente não pode fazer isso. Entende como que está tendo a invasão? Entende como que você está preso ali hipnoticamente na teia de aranha? Só que não é só dentro da nossa casa, não. Quem trabalha fora, às vezes tem isso com o chefe, às vezes tem isso com o próprio patrão, às vezes tem isso com o pai, com a mãe, que já está fora da casa, que você já se casou, com irmãos. Então, a gente sempre vai encontrar essas mentes dominadoras, essas mentes manipuladoras conscientes disso, são exigentes, são cobradoras, são impositivas. Então, nós temos outros tipos de mentes ainda, outros tipos de comportamentos onde a pessoa ela é a vítima. Eu estou falando aí, ó, lembrando que eu estou falando um pouquinho de o homem de gelo é o que cobra, que controla, o controlador é que ele faz tudo, né? É um sabotador. Ele sabota a outra pessoa. Entendeu? Ele é um sabotador e ele é um sabotador exigente. Aí nós temos o outro que é a vítima. Meu Deus! Meu Deus! Então ele exagera, ele é dramático. Por quê? Porque ele é uma vítima. Você, você apunhalou-me no peito. Eu tenho uma pessoa que faz isso. Teatral mesmo. Você me apunhalou. Eu não esperava isso. Me machucou profundamente. Calma, gente. O que foi que eu fiz?
Ah, ah, é também um sabotador. Que sabotador é esse? É o vitimista. Ele é vitimista, ele faz, ele apronta o mimimi, a gente chama de mimizentos, e aí a gente diz assim, ah, essa geração Z é extremamente mimizenta. Não é só a geração Z, não. É a geração de todos os tempos são extremamente mimizenta. E tem aquele mimizento que é engraçado. Eu, por exemplo, sou mimizenta em muitas coisas, a gente tem que se assumir. Eu faço o maior drama se eu me queimar uma coisinha de toda. Eu falo para o Toninho, tá doendo, tá ardendo, eu quero curativo, tá lá. E os curativos têm que ser lindos, né? Tem que ser de bichinhos, tal, coisa parecida, aquelas coisas bonitas. Então, você é mimizento, mas é um mimizento diferente, que não estressa a outra, não estressa a outra pessoa. É você que tem um jeito diferente, um jeito, o seu jeito, a sua forma de ser é dessa maneira, mas ela não incomoda a outra pessoa, ela não extrapola a outra pessoa. Agora, o vitimista que extrapola, nossa, o que vai ser de mim agora? Eu não esperava. Então, esse dramático, essa dramatização é muito ruim, porque a outra pessoa fica assim, meu Deus, o que eu fiz? Entende que você tem uma. O que eu estou tentando falar? As cobranças, as coisas mais difíceis do nosso comportamento, por incrível que pareça, não está na rua. Por incrível que pareça, está dentro da nossa casa ou com a nossa parentela. Então, tem o outro esse acho que a Célia vai identificar também. Eu não posso colaborar com você. Você não entende que eu preciso estudar, que eu preciso trabalhar, que é o meu trabalho. Se eu não me dedicar ao meu trabalho, se eu não fizer isso, se eu não ficar atualizado, então ele exige que o outro faça por ele porque ele está trabalhando. Só que o trabalho que ele está fazendo não é assim tão imprescindível quanto ele está dizendo. E tem uma outra coisa ainda. Às vezes ele só está enrolando o tempo lá na frente do computador, só está enrolando o tempo lá na frente do livro. Né? Não faz muito tempo eu estava numa reunião e eu estava observando uma pessoa que estava muito ocupada lendo, era uma reunião de várias pessoas, ela estava muito ocupada lendo e por isso ela não podia participar. Era uma reunião de vários amigos numa casa e ela estava ocupada lendo porque ela ia fazer uma prova no outro dia, então, ela não ia participar da parte da limpeza, de carregar o piano, né? Todo mundo já tinha comido e tal. Então, tem aquela parte de carregar o piano, que limpar, fazer a limpeza de pratos, coisa parecida. E eu fiquei observando, a pessoa ficou 1 hora na mesma página do livro, que foi o tempo que durou de fazer a limpeza dos pratos e tudo mais. A pessoa estava lendo, estava se preparando para o trabalho ou estava te enrolando? Então, muitas vezes nós vamos observar isso também, essa característica da pessoa folgar em cima de você. A minha sogra tem um lema muito legal que eu acho muito, muito fantástico para dentro de casa. Ela ensinou os filhos, por isso que o Antônio é maravilhoso, né, gente? Ela ensinou os filhos assim, que o casal que trabalha unido, que trabalha junto nas obrigações da casa, descansam juntos, com a mesma igualdade de direito, com o mesmo tanto de descanso. Então, se ele ajuda a lavar a louça, guardar a louça, limpar a cozinha, depois ambos descansam no mesmo prazo. Só que isso não é muito comum. E não estou falando só de marido e mulher, não. Tem muitos pais com filhos dentro de casa que não ajudam em nada. Ou então tem muitos pais com os filhos que não moram na casa, mas que vêm ali para comer, que vêm ali para isso, que vêm ali para aquele outro e não colabora, não ajuda. Você já viu aquelas pessoas que vai todos os dias praticamente comer na sua casa?
e você fez compra para 30 dias e a sua compra dura 15, e ninguém pergunta se você está precisando de um reforço. Então, tem muito desse tipo de coisa. E por que as pessoas não conseguem dar uma atitude nisso? Comportamento, aí é o ser folgado, isso mesmo, Beatriz. Então, ele é folgado, ele vai comer na casa do outro para não cozinhar e nem lavar, e ele não ajuda nas despesas. E às vezes você fala para o mentorado, não é mentorado, que eu estou olhando para ele assim, quanto que sua filha está te ajudando? Come na tua casa todos os dias e faz marmitinha para ir trabalhar. Quanto que ela está te ajudando? Ah, não, Soninha, não, eu não quero cobrar, imagino, coisa parecida. E a pessoa não percebe que isso é uma folgadeza. É uma exploração. Lembra que tem muitas formas de explorar, tem muitas formas de fazer as coisas, e a gente parece que está fazendo num bem, nossa, não estou fazendo isso, está assim, está explorando sim, então você está explorando a boa vontade da outra pessoa, você não pode fazer isso. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Visitas na nossa casa sem agendamento, ou então agendamentos de passeios, de encontros, sei lá eu o que, sem conversar com o seu parceiro, ou conversar com aquele outro que mora na sua casa. Então, a gente precisa ter algumas regras. Eu sempre falo para os meus mentorados no individual, e agora eu vou falar, às vezes tem algumas pessoas aqui que não são meus mentorados no individual. Se nós temos algumas coisas, se nós queremos fazer alguma coisa, vamos lá, vamos fazer de conta que o Júnior convidou o Antônio para, você podia vir aqui em casa comer uma bacalhoada, porque às vezes ele fala isso mesmo, só que não é ele que faz a bacalhoada, sabe? É a mãe. Então, eu falei para o Toninho, não aceita mais, porque não é ele que faz, é outra pessoa, olha que judiação. Quando ele convidar para isso, você não aceita. Pizza é fácil que você compra ali na esquina, né? Porque você está vendo agora, né, Júnior? É exploração, né? É exploração de outra pessoa. Então, todas as vezes que alguém convida, vamos fazer que de conta, figurar aí que o Júnior convidou o Antônio. Antes dele responder um sim, ele entra em contato comigo. Como é que está a nossa agenda? Nós temos alguma programação no dia tal? Sim, nós temos. O quê? Tal coisa. Essa coisa pode ser substituída, pode ser adiada, pode ser. Não pode. É uma palestra, por exemplo. Não, não pode. Ah, então eu vou avisar o Júnior que não dá dia tal, porque ele nos convidou para um jantar. Que dia que você acha que seria melhor? Olha isso, gente, não é regras de etiqueta isso. Isso se chama respeito à outra pessoa. Respeito, porque senão a pessoa fica. E a mesma coisa é convidar na sua casa. Ah, eu chamei fulano para almoçar tal dia. E aí o marido fala assim, como é que é? É, eu convidei. Ou então a esposa fala, como assim? Era aquele dia maravilhoso, que eu ia ficar com as pernas para o alto, que eu não ia fazer nada, né, Zaira? Ia pôr a perna bem lá em cima. Como assim? Você convidou uma visita? Nesse dia? Você nem falou comigo? Você não sabe se eu quero receber visita? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado, porque tudo isso são comportamentos negativos e comportamentos que não estão relacionados a respeito, confiança e admiração. Eu sempre vou falar, eu sempre vou bater nessa tecla. O amor é uma conquista de cada dia. Não importa se é amor filia, se é amor por filho, se é amor por esposa, se é que é o amor eros, se é o amor ágape, que é o amor à criação. Não importa se é amor
filó, que é a filosofia, não importa o tipo de amor. Os gregos eram sábios, né? Para cada tipo de amor tinha um nome. Agora, no português fica só amor, e aí é amor de um monte de coisa. Amor filho, amor pai, amor esposo, amor amigos, amor irmãos, amor a estudo. Tudo isso são amores diferentes. Eu já expliquei uma vez para vocês, e no dia que eu expliquei, acho que a Daisy não está, que o amor, ele é como uma rosa. Se você pegar uma rosa, pensa numa rosa colombiana, que tem muitas pétalas, né? O amor é uma rosa. Quando você tira uma pétala da rosa, é uma parte do amor. Porque o amor, ele é um conjunto de virtudes. O amor é um conjunto de virtudes. Então, nesse conjunto de virtudes está carinho, respeito, fraternidade, bem-estar, amizade, perdão, alegria, tudo que você possa imaginar de virtudes. Então, quando você tira uma pétala, vamos supor, você tirou a pétala do carinho. O carinho é uma pétala, é uma virtude que pertence ao amor, mas o carinho sozinho não é amor. Ele só é amor se ele estiver lá na rosa. Então, nós temos as nossa virtude, o nosso amor, ele é dividido num monte de pétala e é esparramado essa pétala. Vou fazer ver uma alegoria muito legal que costuma acontecer com os jovens de núpcias. No dia da núpcia, no primeiro dia da núpcia, ele vai encontrar a cama dele, não importa onde ele vai, se avisou que é o dia do casamento, se é o hotel, se é o motel, se é a casa que ele vai viver, não importa onde ele vai estar. A cama está coberta de pétalas de rosas vermelhas, paixão. Aí você olha para aquela cama cheia de pétalas de rosas vermelho e você fala: ai meu Deus, meu casamento está fadado ao fracasso. Por quê? Está todo mundo sério agora, né? Porque a rosa vermelha, o vermelho representa paixão e não amor. E paixão é um estado de demência parcial do nosso cérebro, dura pouquinho. A média de uma paixão é de 2 a 24 meses. Depois disso, acabou a paixão. Se não tiver nenhuma outra coisa, acabou o casamento, viu, Deise? Acabou o casamento. Se não tiver nenhuma outra coisa, acabou o casamento. Então, quando você está na paixão, você está com um estado parcial de demência. Bem assim que a neurociência fala. Então, quando aquela cama está forrada, cheia de pétalas, representando o conjunto de amor, mas as pétalas são rosa, então, aquele casamento está constituído, ele está formado com bases sólidas dentro do amor e não da paixão. A Daisy ficou 2 vezes demente, né? E é esse o prazo que dura, né? O resto você convive, você arrasta e depois chega uma hora que não dá mais para arrastar a gangorra. Então, quando você faz isso, que você coloca aquelas pétalas lá em cima, você está tentando representar um conjunto de amor. Se você deixasse as rosas inteiras colocadas em cima da cama, ela estaria representando, sim, o conjunto de amor, porque ela estaria tudo unida, separado, não é. Então, você vai perder. Então, tem esse tipo de coisa. Então, a gente precisa entender isso. Um relacionamento, ele precisa ser baseado em confiança. Se você não confia no seu parceiro, na sua parceira, se você não confia no seu pai, na sua mãe, se você não confia no seu irmão, se você não confia nos seus filhos, você está sempre em estado de alerta. O que acontece conosco? O nosso inconsciente vai dizer que a gente está em perigo. Daí a gente vai dormir, viu, filhota? E sonha com um monte de coisa, com um pesadelo horroroso, e acorda de manhã e fala: meu Deus do céu, por que eu sonhei isso? Porque o inconsciente está em estado de alerta. Por que ele está em estado de alerta? E por que a gente sonha um monte de coisa horrorosa? Porque o nosso inconsciente só conversa conosco através de símbolos. Ele não tem verbo.
Então, ele vai ter símbolo. Então, é uma vaca correndo atrás de nós. Muitas vezes o inconsciente está dizendo, vai, criatura, no médico, que o teu colesterol está alto. Você está com tanta gordura que já está virando uma vaca, mas demora para você entender isso, entendeu? Então, vamos entender, não, eu sonhei com a vaca, vou jogar no bicho. Não vai dar certo jogar no bicho, entendeu? É melhor você ir no médico ver se você não está com colesterol. Então, o nosso inconsciente, ele vai conversar conosco através de símbolo. Aquilo que a gente mais tem medo, ele vai ser representado. Então, eu tenho medo de uma pessoa que ela é violenta, então eu sonho com invasão, eu sonho com cerco, as pessoas cercando a minha casa, eu sonho com as pessoas me espionando. Então, isso é o inconsciente falando conosco, ou outras armadilhas imensas do sonho. Ah, eu não sonho com nada. Todo mundo sonha, você pode não estar recordando. Se você dorme no sonho, você não está dormindo. E se você não está dormindo, você enlouquece. O nosso cérebro precisa. É assim, ó, para quem já assistiu Jornada nas Estrelas, quem não assistiu, depois dá uma pesquisada. Quem já assistiu Jornada nas Estrelas, que é fantástico, eles vivem no espaço numa nave. Tem vários tipos de nave. A nave mais famosa que eu gosto é a Enterprise. Depois vem a nova geração, Enterprise nova geração, tem a Voyager, tem uma série de jornada nas estrelas. Eu gosto da jornada nas estrelas e não da guerra nas estrelas. Gosto do. Eles vivem numa nave no espaço, no universo, conhecendo planetas e conhecendo gente. Dentro dessa nave tem um negócio que chama holodeck. Então, o holodeck é um programa artificial que a gente já está começando a viver isto. Isso foi criada, a primeira criação da Jornada nas Estrelas é de 1960. A inteligência artificial está se tornando uma grande realidade agora. Então, é o computador da nave, que é uma inteligência artificial, cria um ambiente e nesse ambiente eles interagem com esse ambiente. Então, eles entram nesse lugar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu achei lindo, que é o Picard, que ele pede uma noite num bar na França, imagina, né? Do jeito que eu gosto da França, do jeito que eu acho a França linda, maravilhosa tal, né? Lá, na coisa, assim, na época tal. Então, interage. Então, tem a inteligência artificial ali dentro, não são pessoas de verdade, que são robôs, são essa inteligência artificial virtual que convive com eles e eles têm essa sensação de realidade. Por que eu estou falando isso? Esse holodeck criado pela Jornada nas Estrelas, eu estou dando crédito aí na hora de entrar no YouTube, Jornada nas Estrelas, é um programa de televisão e de cinema. Então, quando eles entram nesse lugar, que eles estão ali vivendo, que eles estão vivendo aquilo, é a mesma coisa que o nosso cérebro utiliza para fazer a limpeza das betas mieloides do nosso cérebro. Então, eles colocam a gente em sono profundo, eles colocam, não, o cérebro coloca a gente em sono profundo, a gente baixa lá as vibrações para REM, e aí a gente fica sonhando no holodeck enquanto as glias estão fazendo essa limpeza. Gente, eu estou falando de uma forma bem romantizada para vocês entenderem, bem leiga, tá? Então, para você vai fazendo esse sonho, você fica nesse holodeck sonhando e coisa parecida. Só que se você está com algumas coisas para resolver, o seu inconsciente vai trazer ali do holodeck do inconsciente figuras, imagens, representações que faz você parar para pensar sobre isso. Então, o nosso inconsciente conversa conosco através dos sonhos, é um portal da psicanálise, os sonhos, não é interpretações de sonho igual vocês veem no Google, e como vai lá, eu sonhei com um cachorro, o que que significa? Eu sonhei com barato, o que que significa? Não é isto,
A gente tem que buscar profundamente, tem que analisar com profundidade o que o inconsciente da pessoa precisa, através de análise, para ver o que é que levou aquela pessoa a trazer aquilo do inconsciente para o consciente. Então, eu estou falando disso porque minha filhota falou de um sonho que ela teve com essas sensações aí. Por que que a gente faz isso? Voltando aí no comportamento, a primeira palavra que eu comecei, o comportamento, o hábito negativo que nós temos de ver as coisas pelo lado negativo. Então, nós sempre vamos buscar pelo lado negativo, pelo lado de alerta, e muitas vezes não está acontecendo nenhum incêndio, nós não estamos em perigo. E o cérebro está disparando, o neuroticismo é um traço de personalidade, e é um traço também da estrutura clínica, a neurose, que eu já disse para vocês, que vem de neurônio, neurose, neurótico vem de neurônios, como que se comunica conosco. Esse traço de personalidade, ele tem a característica de identificar ameaças e perigos. Então, nós nos sentimos ameaçados e em perigos, mas muitas vezes é um falso alarme. Sabe quando um edifício toca o alarme, incêndio, a gente vê muito isso em filme, e aí todo mundo sai correndo, mas não tem incêndio? Isso está ocorrendo dentro de você, um falso alarme. Por que que está ocorrendo isso? Geralmente está relacionado a pessoas que estão invadindo o nosso espaço ou nos desrespeitando. Então, quando uma pessoa nos desrespeita, e muitas vezes a gente não tem como falar para essa pessoa que ela está sendo grosseira, que ela está sendo, que o que ela está fazendo não está correto, a gente vai como que engolir essa emoção. Aí nós vamos ter aí nós vamos ficar num desprazer, lembrando que o nosso cérebro trabalha só com prazer e desprazer. Nós vamos ficar num desprazer, uma sensação desconfortável, uma sensação ruim. E aí isso precisa o quê? Encontrar uma resposta. A gente chama isso de recalque. Então, aquele trauma, aquela energia chegou na barreira de recalque. Ela está tentando passar ali na barreira de recalque. A barreira de recalque está ali, saindo do inconsciente e entrando no pré-consciente. Então, ela está fazendo esse incômodo. Só que você não sabe o que, que é, porque é uma energia, faz de conta que a minha bola é a energia que está causando essa sensibilidade aí nessa rede de recalque. E você está fazendo essa sensibilidade na rede de recalque, e aí ela passa. Quando ela passa, que ela entra ali no pré-consciente, ela vira uma emoção. Por quê? Porque você vai identificar imediatamente a sensação que eu estou é de estresse, a sensação que eu estou é de raiva. Né? Então, quando você diz é raiva, ela vira um sentimento, ela se transforma num sentimento. Muito bem, essa bola aqui que representa a raiva precisa encontrar uma resposta para isso. Que resposta que ela precisa encontrar? Ela precisa encontrar a resposta, o prazer, porque eu estou num desprazer. Eu preciso encontrar um prazer. Que prazer que eu vou buscar? O primeiro prazer que nós vamos buscar é o prazer absoluto, o prazer real, o prazer que nos levaria a um êxtase total, a um êxtase pleno. O que seria isso? Eu estou com tanta raiva, o que eu vou falar agora, vocês vão ver que vocês já falaram, ou já pensaram, ou já viu alguém falar. Eu estou com tanta raiva que se eu encontrasse fulano agora, eu mataria ele. Eu seria capaz de quebrar o pescocinho lindo daquela criatura. Lá tem gente passando mão no rosto. O que, que é isso? É o prazer absoluto. Só que o nosso superego, o nosso código de ética, ele não vai permitir que você faça isso. Ele vai dizer assim: escuta aqui, o que a sociedade vai dizer?
que a sua família vai dizer? O seu filho vai dizer? O que eles vão pensar de você? Olha a sua religião. Então, o superego ele vai buscar uma resposta rápida que o superego ele é o dever, ele é o sensor das nossas, senão nós seríamos todos loucos, todos psicopatas, todos num estado de neurose, de psicopatia, de psicose sem parar. Então, o que que a pessoa vai fazer? Não, matar eu não posso. Mas o que que eu posso fazer? Eu posso falar mal da pessoa. Então, todas as pessoas que eu encontro, eu digo assim, nossa, você tem amizade com fulano ou com Beltrano? Aí a pessoa fala, tem, toma cuidado com ele, tá? Toma cuidado com ela, viu? É cobra criada. A gente costuma até brincar, né? Que a gente precisa limpar o veneninho. Precisa limpar o veneninho. Por quê? Porque a gente está descarregando esse prazer. E se essa pessoa que a gente ficou com vontade de matar é a nossa esposa ou o nosso esposo? Para quem que a gente fala mal? Os pais falam mal para os filhos, é alienação parental. Não pode falar mal do pai para o filho e não pode falar mal da mãe para o filho. Mas a gente faz. Ah, ele não vai saber mesmo? Lógico que ele vai saber, porque o filho vai contar. Se o filho é pequeno, ele vai dizer assim: o pai, a mãe falou. E aí já viu uma coisa, né? E se você é pai de pet? Tem aqui dois mentorados, ou três mentorados, que agora é pai de pets. Aí você fica com vontade de. Porque, gente, vamos comer lá. Pet faz arte. Igual criança. Você fica com vontade de quebrar o pescocinho lindo do gatinho, né, sério? Daí eu vou lá e falo assim para mas você viu o que que o gato... Vamos fazer de conta que o gatinho chama Mirella. Você viu o que a Mirella fez? Derrubou um vaso, quebrou isso. Você viu que você está fazendo a mesma coisa? Hum. É teu pet, mas você está falando mal do mesmo jeito. A Flora, aquela danadinha, atravessou a rua sem olhar, quebrou a perninha, tive que sair correndo, né, Zaira? Tive que sair correndo, teve que fazer gesto, teve que fazer isso, parecia. Então, olha que vontade de puxar ali a orelha. Mas é um bichinho irracional. Só que a gente faz a mesma descarga. Estou mostrando para vocês que a gente atinge tanto seres racionais como irracionais. Mas eu não quero falar mal dos meus pets, eu não quero falar mal dos meus filhos, eu não quero falar mal do meu esposo, da minha esposa, eu não quero falar mal dos meus amigos, eu não quero fazer isso. Qual é o outro recurso? Aí eu vou substituir. Aí eu desconto na pizza, eu desconto na academia, leso o joelho, eu desconto no macarrão do amigo que faz massa na mão, massa artesanal. Aí eu desconto nisso, naquele outro, naquele outro. Por que que você está acima do peso? Parece até que você não se alimenta tanto. É verdade, eu não me alimento coisas nenhuma, mas é a tireoide. Então, a menopausa, a tireoide, paga o pago, tá? Mas, na verdade, é porque você está comendo muito mesmo na hora que você está fazendo o prazer substituto. Eu tenho uma irmã, minha irmã do meio, que quando ela está nervosa, muito nervosa, quando as coisas saem do limite, ela fica numa histeria, ela tem um riso que é assim, é um riso nervoso, a gente sabe que ela tá louca, que ela tá a ponto de coisa, e aí a gente pergunta para ela assim, o que que você quer comer? Ela fala, o que tiver na geladeira, me traz o que tá na geladeira, frio, gelado, me traz o que tiver na geladeira. Só que a minha querida irmã está no trono no banheiro, porque ela tanto tem fome como ela tem diarreia ao mesmo tempo. E aí fica aquela correria, aquela filinha de coisa levando para ela no banheiro, coisa parecida. Uma vez, eu me lembro isso,
que ela tinha comprado um pote grande de sorvete, ela tinha encomendado um pote grande, mas um pote grande mesmo, acho que de 8 litros, 10 litros, não sei, de sorvete, que era para uma festa. Ela sentou, era para uma festa de aniversário do neto. Ela pegou aquilo e ela sentou com aquilo no meio das pernas e foi comendo com a colher aquilo. Foi comendo aquilo com a colher. Comendo, eu acho que ela comeu metade do treco lá, sabe? Até dar uma ânsia de vômito. Aí passa a raiva. É como se. Aí passa. Então, o que, que é isso? Prazer substituto. E é lógico que a minha. Olha lá, 18 litros. Não, não era esse tão grande assim. Mas é lógico que a minha irmã vive lutando com o peso na balança. Então, por quê? Porque todas as vezes que ela tem essa, que ela precisa, o prazer substituto dela está no alimento, entendeu? Então a gente precisa ver, analisar, observar os nossos comportamentos negativos. O que que está nos afetando, por que que está nos afetando e quem está nos afetando. Essa live ainda vai ter continuidade nas próximas semanas, onde eu vou trazer o comportamento positivo e depois eu vou trazer como é que a gente age para ter essa liberdade emocional, sair da dependência emocional da outra pessoa que faz isso conosco. Microfone aberto para perguntas. Quem tem pergunta, fique à vontade. Sônia, nem sempre é a pessoa que faz isso com a gente, né? A gente mesmo faz, não é? Nem A sempre. gente acha que o outro está necessitando da nossa ajuda e nem tá. Não, não, sabe o que que é isso? Nós achamos que devemos carregar a cruz do outro. Tadinho do outro, ele está precisando de ajuda. É lá na dependência emocional. Vou trazer toda uma live sobre a dependência emocional, onde a gente deixa a cruz da gente e vai carregar a cruz do outro. Só que o que que a gente não observa? Vamos figurar aqui. Vamos fazer de conta que você ajuda, você foca toda a sua atenção na pessoa. Você foi até a pessoa e você focou toda a atenção, todo o seu espaço de tempo para essa pessoa 10 dias. 10 dias da sua vida está parado. Você tem que retornar para poder resolver os 10 dias que você deixou parado. Só que você foi 10 dias para frente e você tem que retornar, então ele é o dobro. Você tem 20 dias para se recuperar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Não se preocupa não com essa conta doida e maluca aí, quando a gente chegar na dependência emocional, vou falar bastante disso. Mas sim, Haruko, muitas vezes a gente tenta carregar a cruz do outro, que nem está, o outro nem está querendo que você carregue a cruz, mas você carrega, porque você é bonzinho. Ah, mas nossa, o que que vão falar de mim? Eu estou vendo, eu sou uma pessoa tão boa, eu vou na minha instituição religiosa, eu faço caridade com pessoas desconhecidas, como assim não vou ajudar o meu familiar? E aí entra nesses enroscos aí, que você falou, para não falar outras palavras. Hum? Certinho. Mais alguma pergunta? Oi, Sônia, Oi, Carlos. tudo bom? Tudo bom? E você? Legal também. Sônia, voltando aos sonhos, e é muito interessante esse assunto, né? E eu vou tentar exemplificar em poucas palavras o que foi que aconteceu. Quando a Flora foi atropelada, eu tive uma reação muito violenta, e muito violenta mesmo, de raiva, uma coisa que Não que eu esperar. não me contive. Eu tive uma descarga de adrenalina assim monstruosa e que se eu tivesse a possibilidade de agredir a pessoa que fez aquilo, eu teria feito num piscar de olhos. Como eu não fiz isso, só descarreguei no carro dele, né? Ok? O que que aconteceu? Eu continuei por dias
e a Zaira sabe disso porque ela se assustou várias vezes. Eu, eu sonhava com aquela cena, mas um pouco modificada, sabe? Não necessariamente com a Flora, mas com atropelamento, com o meu próprio atropelamento, com o atropelamento de outras pessoas. E eu acordava aos berros, assim, ofegante, cansado. E isso só foi me deixando depois que eu conversei com você a esse respeito, né? Então, assim, como é que a gente, como é que todos nós aqui estamos participando da live, né? Nos livramos desses momentos de agressividade, de medo, de qual é a receita disso? Nós temos dentro de nós um instinto ou emoção chamado raiva. A gente nasce com ele, a gente vai trabalhando ele diante dos eventos que acontecem na nossa vida. Quando acontece um evento muito traumatizante energeticamente, ó, a bola de novo, o atropelamento da flora, um pet indefeso que você gosta, blá blá blá, envolvia uma série de outras coisas, porque veja bem, tem coisas que não dá, eu não vou fazer uma análise profunda, eu vou fazer superficial, mas vai tudo que envolve poder, tudo que envolve dinheiro, tudo que está envolvido dinheiro, tudo que está envolvido esse escambo, ele vai fazer com que a nossa raiva piore mais ainda. Entendeu? Então, você tinha um dinheiro antes investido, que você tinha investido na bichinha, que você tinha comprado a cadelinha lá, não é cadelinha, a filhotinha, tá, Zaira? Tinha comprado a cadelinha, que é a filhotinha, né? E depois o investimento de novo, porque quebrar fica caro. Não adianta a gente falar que não fica caro, que fica caro. Que tem que quebrar, tem que ir no veterinário, tem que engessar, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Então, isso, essa energia, lembra? Eu sempre falo, a energia dentro de nós fica pulsando e ela se condensa. Então, ela fica gigantesca. Então, quando ela vem para o pré-consciente, ela descondensou e aí passa só coisinhas pequenininhas na rede de recalque. Só coisinhas pequenininhas. Só que quando vem um impulso desse, a barreira de recalque não segura. Então, ela passa sem descondensar. Ela passa num todo, ela passa rasgando o véu da barreira de recalque. Ela passa quebrando. Então, nós vamos ter essa reação. E é por isso que pessoas lindas, maravilhosas, tranquilas e serenas pode cometer um assassinato. Toda e qualquer pessoa, incluído nisso, tá? Não há isenção, porque ela vai ficar. É chocante, né? Mas isso é verdade, é os conhecimentos. Então a gente descontrola, sim, de tal força, de tal forma. Então, e aí esse descontrole depois, como vai ter que sair ali da consciência, sair do pré-consciente, voltar para o inconsciente, reconstruir toda a barreira de novo que foi machucada, essa energia que não está ressignificada está ali machucando, o inconsciente fica sonhando, 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 sonhando. Que momento é que você foi parar? Quando você trouxe para a nossa sessão, e na sessão a gente foi quebrar os pedacinhos e ressignificar. Aí ele foi acalmando, acalmando e acalmando. Mas é assim mesmo? É desse jeito. Mais alguma pergunta, gente? O assunto do comportamento negativo, ele é bem denso mesmo. A Ana Laís está ali ainda. Pode falar, Júlia. Ô, Sônia, hoje eu vou me advogar aqui, tá? Pegando aí o seu exemplo, eu vou dizer que eu não folguei. Eu só pedi o auxílio da Divina para fazer um prato para Divine. Aí eu não tenho como não, né? Então eu tenho que ter essa precaução, né? De nada sair errado. Então eu fui lá, pedi o auxílio da Divina para fazer o prato para Divine.
Aí o papai também ficou na boa, porque o papai também usufrui. Então, não, Ah, não entendi. não é bem uma folgação. Então, a Ana Laís, ela está dizendo que ela também se arrependeu de ter ficado numa raiva extrema. É isso que eu ia comentar. A Ana Laís está aqui e não faz muito tempo ela falou para mim assim, Sônia, o que que eu faço? Calma, respira, depois a gente conversa em sessão, tá com você, porque a gente extrapola mesmo. Foi uma brincadeira, viu, Júnior, com relação a você impedir. Não, eu sei, tô Eu brincando, é lógico. sei que sua mãe é divina, já experimentei Eu várias sei. vezes, né? Sim, sim, Então, querido. é isso que a gente tem que entender. A gente vai se arrepender, mas a gente precisa ressignificar. Porque se a gente só se arrepende, mas não se ressignifica, ele vai se somando a outros e pode voltar, entendeu? Pode voltar. É por isso que nas sessões, quando eu tô, a Ana Laís faz assim, Sônia, na nossa sessão hoje a gente precisa falar disso, 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 disso. Por quê? Porque se ela deixar passar, ela pode depois ficar acumulando. Isso é muito importante. Mais alguma pergunta? Agora, Sônia, tem uma outra colocação que é assim, fora do psiqui, né, do psicológico, mas eu vi uma coisa quando você falou do estado de alerta que a gente tem que estar dentro de casa, eu vi um negócio muito interessante que é um cirurgião plástico que depois a filha também se tornou cirurgiã e eles fizeram uma live dizendo que das coisas que a gente tem que ter mais preocupação com relação dentro de casa é filho na cozinha, criança na cozinha, que ele sempre proibiu e depois a filha trabalhando na mesma área, hoje entende o porquê daquela loucura do pai não permitir que crianças ficassem na cozinha, porque é o lugar mais perigoso de uma residência. Eu lembrei que você falou do queimado no dedinho, né? Uma queimadura, né? Um negócio. Imagina a pessoa que queima o corpo inteiro, chega até a morrer por causa disso, né? Fora do psicológico, né? Criança e cozinha para pet é um perigo mesmo. Pior. É o lugar, o ambiente mais danoso, mais perigoso de uma casa para criança é a cozinha e as panelas, né? Tem gente que tem o hábito de cozinhar com as panelas tudo pro lado de fora, os cabos. Eu, por causa dos meus filhos, até hoje, meus filhos são tudo até hoje, as minhas panelas, os cabos são virados tudo pro lado de dentro. E de vez em quando eu enrosco. Às vezes o Toninho está cozinhando, ele esquece disso e eu passo e eu enrosco. Aí eu falo para ele, cabo pro lado de dentro, por favor, se divide em rosca, que tem a alma obesa, imagina outra coisa e outras crianças, né? Ivone, você ia fazer uma pergunta? Não? Mais alguém tem alguma pergunta? Zaira, tem alguma pergunta? Não? Bem, a Daniele Paneta, tem alguma pergunta? Beatriz? Não, Soninha, aqui tudo bem. Eu estava acompanhando a live, mas estava também acompanhando a fisa da baixinha, né? Eu sei. Neide, Alexei, tem alguma pergunta? Aqui também não, Soninha. Muito bem, então. Então, até a próxima semana, com muita paz e muita luz para todos, onde vamos entrar com os comportamentos positivos, né? Abraço para todos. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!